Foi. Esse é o 12º bate-papo sobre a pandemia. Na arte eu botei o 11º, mas é porque chega uma hora que a gente perde a conta, né? Mas é o 12º bate-papo sobre a pandemia, e esse muito especial, que é com a professora do FRJ, minha amiga pessoal, Andressa Menezes. Esse bate-papo vai ficar disponível também no YouTube, para quem quiser acompanhar depois, rever, tanto no Facebook quanto no YouTube, vai ficar lá disponível. Lembrando que isso aqui é um projeto de mídia independente, então a gente não tem financiamento privado, nada disso, faz parte do financiamento coletivo. Então quem quiser e sentir à vontade, puder contribuir, vai lá no www.apoia.se/produtora embaixada, e aí fique à vontade para contribuir com o quanto quiser. Fico muito feliz com esse bate-papo e já vou trazer para o debate logo de cara a Andressa. Deixa eu ativar aqui. E aí, Andressa, como é que você está? Tudo bem? Estamos, né? Estamos aqui nesse momento, nossa primeira live, tentando fingir que é descolada, mas por dentro está como, ó, só tremendo. Eu estou tentando aqui mandar para o pessoal aquele linkzinho, pode esse mandar, link aqui nosso. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Mandar. Eu também quero entrar por aqui, né, para ver melhor, porque eu falo por aqui, olho pro computador. Quem estiver vendo, que é para mandar pergunta, que a gente vai responder pergunta. Exato. Pode ficar à vontade, que aqui a gente vai fazer um bate-papo bem em casa mesmo, que é um tema absurdamente pertinente, né, Andressa? E nesses tempos, que é a divulgação científica. Conseguiu aí mandar? Eu consegui mandar para todo mundo, eu não consegui, não. Tem uma pessoa vendo, deve ser a minha mãe, né? Agora daqui a pouco chega, dá 10 minutinhos, 15 minutinhos, a galera vai chegando. Por onde que eu vejo aqui? Deixa eu tirar o som dali do fundo. Vou te mandar. Vê se ajuda alguma coisa. Te mandei no WhatsApp, não sei se ajuda. Ajuda. Olha. É isso, a galera tá chegando. Quem tiver pergunta, pode mandar pergunta. Quem não conhece o canal do YouTube, vai lá. Augusto Perillo tem lá entrevista com Krenak, com Paulo Arantes, com Virgínia Fontes, com uma galera lá para debater esse momento que a gente está vivendo, né? Esse momento de aflição, que não é confortável para ninguém. Esse momento da pandemia. Como é que você está nessa pandemia, Andressa? Casa certinho? Estou isoladinha, 99%, porque tem 1% que eu tenho que abrir a porta, né? Nesse momento, eu tenho, né, o privilégio do meu direito estar assegurado, então eu consigo, né, ficar aqui. Ó, o Cassiano acabou de dizer, eu também estou vendo, dale, Andressa. Valeu, Cassiano. Manda lá para o grupo do nosso lá, para o William, para a Viviane, manda esse link que eu te mandei, porque o pessoal, de repente, é refugiado, né, digital, aí não consegue chegar aqui, né? Um abraço, Cassiano. Então, obrigado. Cassiano está aqui. Então, vou fazer uma pergunta aqui. Tá dando delay? Não, tava, mas agora não? Passou? Então, eu vou, daqui a pouco, lançar uma pergunta aqui, né, pro pessoal. Isso. E a gente começar, né, a fazer esse bate-papo aí. Aí você vai me conduzindo, mas eu já vou colocar uma pergunta aqui. Você também vai responder, Perillo. Tá bom, pode botar. Vai botar lá na página? Eu estou colocando aqui nos comentários. Beleza. Quem quiser participar aqui do chat tem que comentar na página, porque não pode ser no meu perfil. Porque eu compartilho no perfil, mas o perfil não aparece aqui para mim, só aparece lá na original, na página. Então abre o videozinho, se estiver vendo pelo perfil, abre o videozinho e comenta.
O mundo das lives, né? Chega sábado de noite, tem infinitas lives para se ver. Obrigado quem Sim, escolheu tem essa. novela, tem um monte de coisa, né? A pergunta foi, Andressa, Perilo? Vê se a vou pergunta até foi botar lá. na tela. Botar na tela. Qual é a primeira Ah, palavra que beleza. brota na sua cabeça quando você pensa em divulgação científica? Para responder agora ou a gente vai responder mais para frente? Vai respondendo aí, se você já puder Tá. responder, né? Então Eu, vamos lá, né? Pode responder aí. a primeira palavra que é divulgação científica, Pode ser, podem ser as duas primeiras. veio democracia na minha cabeça, mas a gente pode discutir Então, isso daqui a pouco. Tá? então coloca aí, responde por ali, que também fica marcado para as pessoas também verem se concorda, não concorda. Se você puder responder aí por dentro depois, também vai ser bacana. Né? Ô, Andressa, qual Diga. foi o seu primeiro contato com a divulgação científica? Como é que foi isso? Olha, isso está na linha do tempo, né? Então, assim, existem duas formas, né? Tem o contato com a divulgação científica como pessoa, como aquela que vê, como aquela que se interessa, e também tem o contato com divulgação científica como profissional, ou como estudiosa, como acadêmica, né? Hoje eu estava relembrando uma linha do tempo da divulgação, e aí nós temos esses dois lados, né? O lado de quem produz e o lado de quem consome. Como consumidora, eu lembro, eu fui pegar a linha temporal, né? Que o primeiro programa que eu fiquei fascinada foi o Mundo de Bikman. Então, isso foi lá para 96, 97, eu já estava com uns 16 anos, nem sei. Você era nascido em 1996, Perilo? Eu não. Não, Não era era. Eu nascido. tinha um aninho. Estava Tinha com um aninho de um diferença. aninho. Então, um aninho você ainda não viu o Mundo de Bikman, mas depois o Não. programa, ele começou em 94 na TV, passou na TV Cultura, passou também na antiga Record, e ele foi, né, também, acho que foi a Boomerang também, de TV fechada, que também teve, né, o Mundo de Bikman. E por que eu gosto do Mundo de Bikman? Tem várias coisas de uma divulgação científica que eu acredito que faz parte, que dialoga com as pessoas, que realmente há um interesse ali, né? Mas por que eu estou pegando o Mundo de Bikman para a gente falar? Porque eu gostaria muito de falar de um conceito ou de um pensamento que as pessoas deixam em segundo plano. Quando a gente pensa em divulgar a ciência, nós estamos comunicando. Então, quando você pensa em comunicação pública da ciência, ou quando você pensa somente em comunicação da ciência, você tem diferentes produtos, diferentes meios, diferentes atores sociais envolvidos. Então, por exemplo, se eu tenho uma comunicação científica para cientistas, tem alguns teóricos que chamam de disseminação, intrapares e extrapares. Por que isso é importante? Não a nomenclatura em si que é importante para a gente. O que é importante para a gente é saber quem faz, normalmente quem faz ali é o cientista, ou o cientista é a fonte primária, e quem recebe são as pessoas. Então, normalmente, a divulgação científica, pelo que eu vejo, e é algo que eu corro atrás, fica muito focada naquele que fala, sabe, no cientista. E o movimento deveria ser inverso. Você tem que pensar não no público, porque o público é o que consome, é o telespectador. Você tem que pensar nas pessoas, né? Quem são essas pessoas com as quais você está falando? Então, voltando para o Bikman, se eu tenho crianças, poxa, obviamente, Bikman, o nome dele no caso em inglês é Bikman's World. Esse Bik, né, vem de bico, que para alguns, né, pode jogar para o que a gente coloca como uma vidraria, chamada beaker, mas em português é becker, mas é porque em inglês vem do biquinho, e em português você tem o Becker, porque é o sobrenome do cientista, coisa e tal. Então, quando você entra no mundo de Bikman, ele tem aquele cabelo todo para cima,
ele tem uns assuntos, um dos melhores episódios foi quando ele fala de método científico, mas o que eu queria trazer do Bickman aqui, especificamente, é a questão do você pensar nas pessoas que estão vendo aquilo. Eram crianças, era muito colorido, em referência a cartoon. A linguagem era bem bacana, porque eles tinham um roteiro, né? Mas eles improvisavam muito. E nenhum deles era cientista. Eles eram atores, e ele era titeteiro, né? Que é manipulador de bonecos, né? Então, assim, e trazendo isso de quem produz a divulgação científica, trazendo a questão do público, a gente começa a pensar em produtos que vão atingir aquelas pessoas. Então, assim, se eu estou falando para crianças, os pais na época, tanto pais quanto professores, super criticavam o mundo de Bickman, porque achavam que era uma super simplificação, porque os temas eram, às vezes, cocô ou pum, mas não entendia que para criança falar de cocô, falar de pum, é um negócio que ri, que eles gostam, como é que aquilo é feito, né? Então, falando sobre essa crítica sempre do produto voltado, eu vou dar um pulinho, né, na linha do tempo, e eu vou para a minha experiência que eu tive pela Royal Caribbean. Como é que foi isso? A experiência que eu tive, no caso, essa foi a primeira experiência como, vamos dizer assim, de eu consumir divulgação científica, e depois a outra experiência que eu tive era não de produzir, mas de executar um evento de divulgação científica. Eu trabalhei durante 3 anos, ou 4 anos, eu acho, 4, né? Cadê? Tá aqui, tô procurando aqui, né? Que você tem que falar. Cadê? Achei, eu tô falando com você agora, né, meu telespectador querido. Então, dentro da Royal Caribbean, nós tínhamos programas, né, de entretenimento para criança, para adulto, e nos programas para criança, cada sessão temática também tinha um experimento científico. E nesses experimentos científicos, eles eram divididos por faixa etária, por tema. Então, assim, crianças de 3 a 6 anos adoravam, de 6 a 8 super gostavam. Aí esse comentário que eu falei dos pais e professores reclamarem dos temas, isso eu sofri na pele. Uma mãe na temporada brasileira, nós fizemos aquele experimento do slime. O slime chegou aqui, mas já está lá fora já há muito tempo. E uma das atividades que as crianças mais gostavam era votar em qual dos recreadores iam levar um balde de slime na cabeça. Era um sucesso, era uma votação, eles adoravam. Aí vem a mãe, olha que tipo de brincadeira que eles fazem com as crianças, ensina a fazer meleca. A criança estava pegando o slime, adorando, mostrando para a mãe, falando sobre... Porque a experiência, né, a High Touch High Tech, que é uma empresa que existe até hoje, já tem 25 anos no mercado, eles fazem, né, experimentos super hands-on, super mão na massa para as crianças. Então, as crianças sempre levavam algum experimento para casa. Então, muitas vezes, a criança está mostrando slime para a mãe, feliz da vida, a mãe, olha, faz meleca. Então, assim, tem toda essa questão, né, envolvida na divulgação científica, porque não pensa na pessoa e quem vai receber, pensa muito mais no cientista. Nessa experiência também, Perilo, e gente, o que eu comecei, né, a prestar atenção era que as crianças de 9 a 11 anos perdiam um pouco o interesse, sabe? De 3 a 5 anos, eles adoravam a hora que tinha a Adventure Science, né, que era o programa. 6 a 8 também. Quando chegava nos de 9 a 11, não tinha, sabe? Se eles pudessem sair, eles saíam. E aí eu comecei a ficar ligada. Pô, o que acontece que as crianças de 9 a 11 anos, em alguns países mais, outros menos, não se interessam por ciência, não querem saber, né, de ciência. E aí eu fiz uma especialização e aí eu trabalhei com
gêneros jornalísticos, né? Com texto de divulgação científica e muitas vezes os gêneros jornalísticos como base, né? No caso, eu trabalhei com a ciência hoje da criança. E por que eu fiz isso? No meu trabalho como professora de inglês para fins específicos, eu sou consumidora de jornalismo científico na veia. Então, assim, os nossos materiais didáticos quase sempre vêm de jornalismo científico, né? É uma fonte que a gente está sempre pegando. E aí tem até a questão, né, que as pessoas viram e falam: jornalismo científico é ou não é divulgação científica? Agora que tem mais um pouquinho de gente, Perila, eu vou ver aqui o que o pessoal respondeu. Renan, atrasei, mas cheguei. Boa noite, Renan Cantuária. O Nicolas Calabrese, que eu não sei quem é, né? Tema importante frente a um governo que nega a ciência, tendo como consequência milhares de mortes. Aí, isso aí tem como a gente pegar um gancho com relação à confiança, né, e como o cérebro processa essas informações aí. Andressa, eu fiquei com dúvida na sua fala se a divulgação científica divulga. É uma pergunta que eu sei a resposta, mas eu tenho que fazer essas perguntas, né? Tem que fazer. A ciência, a divulgação científica é só para ciências da natureza? Ou as ciências humanas também pode ser divulgada? O que acontece? Esses programas, né, inicialmente, por exemplo, tem esse que eu falei da High Touch High Tech, que é uma empresa, e não, gente, eu não recebo dinheiro dela não, nem parceria não, é porque eu trabalhei com ela, então eu posso dizer. Eles, na realidade, trabalham bastante com aquela STEM, né, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Eu também vejo o pessoal da biologia também, que tem muitos canais do YouTube, pessoal da física, mas sim, a divulgação científica é para todas as áreas, todos os conhecimentos, né? Então, é só você pensar em como você vai fazer isso, pensar no seu público, mas divulgação científica aí é para todas. Olha o William Eduardo, olha eu aqui, sucesso! Então, assim, nesse ponto seria bacana, né, a gente diferenciar, porque o que é a divulgação científica, né? Você tem a divulgação científica dentro de comunicação da ciência. Se eu tenho comunicação da ciência feita para os meus pares, né, para as pessoas da minha área, ou para outros cientistas, mas que são de outras áreas, muitos teóricos chamam isso de disseminação, porque o público é um público interno. Para um público externo, aí sim as pessoas costumam, né, chamar de divulgação científica, popularização da ciência. Já teve na história, lá para os anos 90, uma conotação negativa. Também tivemos vulgarização da ciência também, como um termo. Alguns teóricos separam que, quando populariza, entra para o dia a dia das pessoas. Mas, a grosso modo, divulgação científica é todo e qualquer produto de conteúdo científico que você faça para um público não cientista. Não gosto de chamar leigo, é uma palavra que me dá um nervosinho, mas para quem não é cientista. Então, assim, sobre as coisas, né, que a gente comentou de falar, vou ver se eu acho aqui, né? Falei sobre a questão eu queria seguir nessa sua experiência profissional, e aí você sai de lá, e aí você entra no mestrado, como é que funciona? Você sai dessa experiência profissional e aí? Você quer ser divulgadora científica? Como que funciona isso? Essa experiência que eu tive com a Royal Caribbean há 10 anos atrás foi o que me mostrou que a força da divulgação científica, como eu gostava de comunicar ciência, como eu gostava de estar ali com as pessoas. Porque um pouquinho antes de eu ir para a Royal, eu fui professora substituta do local que eu trabalho hoje em dia, quando era ETFEC, Escola Técnica Federal de Química. Então, no meu estágio, eu já trabalhei com inglês para fins específicos. E o inglês para fins específicos, qual é o texto base dele? Bingo, jornalismo científico. Aí, numa desses meus interesses e começar a estudar, né? Aí eu fui, trabalhei embarcada. Só que quando eu voltei para o Brasil, teve o concurso público, né? Dilma fez um concurso imenso. Olha o Marlon Teles aí, meu aluno fofo.
Beijo para você. Ele é delegado, deputado, ele faz um monte de coisa assim. Ele é maravilhoso. Então, depois eu vou a pergunta dele, para não sair aqui da minha linha de raciocínio. Depois que eu voltei para o Instituto Federal, tive essa experiência profissional, aí fui para o Instituto Federal, eu fiz a especialização em produção cultural com ênfase em literatura infantil e juvenil. E aí eu falei assim, gente, o que eu vou escrever? E a divulgação científica bateu no meu ombro. Sobre mim, o que eu vou escrever? Aí a última disciplina, com o pessoal bacanérrimo, que agora está no campus Mesquita, que é um campus só para divulgação científica, eles trouxeram a divulgação científica. Aí eu pensei assim, cara, eu sou de letras, criança me dispensa no navio, tá, eu vou fazer, então, um trabalho sobre os textos de divulgação científica da ciência hoje das crianças. Cujo orientador é quem? O William Eduardo, que está aqui falando sucesso. O William Eduardo foi o meu orientador e eu acredito que eu tenha sido a primeira orientanda dele. William, foi sua primeira orientanda? Depois me fala aí, né? E aí... Está em casa, né? Está em casa. É de casa. Né? A gente está assim, né? Aí, depois dessa experiência, eu tive um aluno que não deve estar aqui, que foi o Matheus, e o que Matheus falou para mim? Andressa, cara, poxa, lembra aquele tema que você falou na aula? Eu falei, lembro. A turma como um todo entendeu um conceito que foi falado na disciplina, na técnica, através de um material que eu dei. O clique só se deu na minha aula. E aí eu pensei, caramba, olha a importância do inglês, a importância do professor, design de material didático, que é o que somos nós ali no Instituto Federal, para a formação, né, do perfil do egresso desses alunos. Aí eu comecei a trabalhar eu já estava trabalhando com letramento científico, com o William, mas foi muito de passagem, e aí eu fui para a percepção pública da ciência e da tecnologia lá na Unicamp, que foi lá que eu conheci o pessoal que organiza no Brasil o Pint of Science. Então, em Nilópolis, eu já participava de sarau cultural, com Jorge Cardoso, com Márcio Rufino, um pessoal muito bacana de Nova Iguaçu e Belfor Roxo. E, depois disso, o que aconteceu foi a saída para Campinas, né? Eu consegui uma licença, né, do trabalho, né, 2016 inteiro, eu vivi a Unicamp, e aí eu conheci o pessoal do Pint of Science lá, que não é um festival atrelado a nenhuma instituição, mas sempre tem um professor de alguma instituição realizadora envolvida. Não foi, não! Eu não fui primeiro, não, mas olha, foi o melhor TCC que eu orientei. Trabalho já nível de mestrado. Ai, gente. Fiquei até nervosa. E aí a própria Cláudia também, que era da minha banca, ela falou que mais 10 páginas, brincando, né? Mais 10 páginas já davam um mestrado, não sei o quê. E aí eu fui para a Unicamp, e assim, eu cheguei lá, tinha esse Pint of Science começando no Brasil. O primeiro ano foi 2015, 2016 me mandaram e-mail, tinham só 5 cidades participando. Ninguém no Labjor viu aquilo e falou assim, é ali. Mas como eu já tinha experiência de navio, experiência de entretenimento, eu já era um pouquinho mais velha, eu falei, gente, isso aqui vai bombar, isso aqui vai estourar no Brasil. Tanto que foi crescendo exponencialmente até o número de cidades absurdo que tem, né? Você até faz parte da equipe, se não fizemos por causa da pandemia, e aí chegou a minha experiência com o Pint of Science, que eu pude aplicar tudo que eu havia, tanto profissionalmente, quanto academicamente, né? Profissional e academicamente falando. O Pint é inglês ou é americano? Norte-americano? O Pint é inglês. Ele não é o primeiro festival desse tipo fora da academia, não. Já tivemos Science Café, já tinha outros, mas são
os movimentos que vêm realmente ali da Inglaterra. O Pint of Science é inglês. A minha pergunta é, fazer o Pint na Inglaterra, em Nilópolis, tem diferença? Tem, né, tem questões culturais aí envolvidas, né, apesar do inglês adorar um pub, né, nós gostamos do boteco, mas tem bebida envolvida de qualquer forma, ciência no boteco. Então, assim, foi um caminho, né, de 4 anos para trazer o Pint of Science aqui para Nilópolis, para a Baixada. Tem que pensar no lugar. Como é que divulgar ciência na Inglaterra e aqui em Nilópolis é diferente, né? Mas por que é diferente? O que tem que se pensar? Olha, em 2019, essa pergunta me foi feita até por um jornalista da Scientific American, justamente porque o festival estava recebendo muitas críticas de não ir para a periferia, de não ir para os subúrbios, e aí, quando ficaram sabendo, né, que eu queria trazer a organizadora nacional, deu meu nome, e eles fizeram uma entrevista comigo, e essa foi a pergunta. A questão toda é que a gente tem que conhecer muito bem o nosso público. Então, assim, eu não trouxe o Pint of Science em 2020, nem em 2019. O Pint of Science, ele vem vindo comigo desde 2017. Quem é meu colega de trabalho sabe que eu falava sobre o festival, eu compartilhava links sobre o festival. Então, um ano antes, eu estava, gente, eu vou trazer o Pints para cá. Gente, eu vou trazer o Pints para cá. Por que é Pints, Andressa? E alguma falava até Pint, né? Tem até o Pint of Science, né? O pinto da ciência. Não, não é, né? Aquele ovo ali junto vira pinto. Mas aí isso aí é live para, né, outro tipo de live, é para depois de meia-noite. Não é para agora, né? Canal fechado, não é para agora, né? Então, assim, trazer para Nilópolis são vários movimentos. Primeiro, é um movimento de mostrar para uma organização nacional que não conhece a Baixada que nós temos pessoas interessadas em ciência, né? Em ciências, nas ciências, né, como um todo, na cultura científica. O segundo movimento é você chegar lá para o dono do bar e falar para ele, ao invés de ter um chorinho, ao invés de ter um pagode, vai ter ciência. Como assim, não vai ter música, não? Não, não vai ter música. Então, para mim, não dá. E quarta-feira é quarta-feira do futebol. Não é isso? Quarta-feira não tem futebol? Aí fica um problema muito sério, gente. Quarta-feira, com futebol. Então, você tem que convencer os donos de bar, abrir o bar segunda, porque o festival ocorre segunda, terça e quarta, e aí o que aconteceu com Nilópolis é que os donos do bar, do Garage Rock and Beer, têm relação com o IFRJ, né? Uma servidora, amorzinho, amicíssima, Rosângela, ela é de lá. Então aí foi um outro movimento, né? Professora, o Júlio também. Então a gente conseguiu, né, depois da 10ª negativa, levar o Pint of Science para Nilópolis como um evento satélite, e depois, né, as coisas foram se moldando, e aí nós viemos em 2020 como cidade mesmo, não viemos vinculado ao Rio de Janeiro. Uhum. Acho muito interessante, inclusive aí quem quiser fazer perguntas sobre isso, que é um tema bem interessante mesmo, como se deu. Antes de passar para o próximo tema, que é um tema mais pertinente de agora, eu quero fazer a pergunta do Marlon para você, que ele fez aqui, né? Ele falou assim, recentemente eu me deparei com um debate de uns colegas da faculdade. Ciências humanas pode ser encarada como ciências se não se enquadra com o clássico método científico? Quero ouvir um pouco de vocês também. Andressa? Então, isso aí é um vespeiro danado, né? A gente... O problema que existe como um todo, e o problema de ciências humanas, né, muitas vezes não serem vistas como ciência, está justamente
na não reflexão sobre o que é o método científico, justamente do pensamento. Como é que eu vou falar? Você tem uma cultura científica, você tem o pensamento científico, você tem o método científico e seus princípios. O método científico tem os seus princípios, só que a metodologia de cada área, ela é diferente. Por quê? Porque seu objeto de pesquisa, ele é diferente. Então, o método científico clássico ou o método científico não clássico, ele tem que seguir os princípios do pensar científico. Se ele segue os princípios do pensar científico, a pessoa está fazendo ciência. Mas aí a dificuldade que cientistas de outras áreas, que não são nem humanas, nem sociais, nem da linguagem, de entender que o método clássico, ele é um método para se estabelecer um pensamento científico. E a partir daí, você retira princípios. E se você for elencar esses princípios, o método, por mais que seja clássico ou não clássico, ele contém esses princípios, então ele é ciência. Eu acho que é mais ou menos nesse viés. E ciência é construção social, é um acordo, né? Você tem um acordo ali entre pares de que aquilo é ciência e, enfim. E aí as pessoas começam a repetir, e aí todos os atores sociais, eles entram em um acordo linguístico, inclusive, de que aquilo é ciência e vão colocando para frente. A questão é que você tem os princípios da ciência ali fortes e claros, mas o método, a forma de aplicação vai depender da natureza específica de cada área. Acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se o Marlon está se referindo a isso também, porque no Twitter recentemente teve um debate sobre, não sei se você conhece o Castanhari, que é um cara que produz vídeo para o YouTube, e aí ele faz vídeo muito de física, matemática e tal, mas de história. E aí quando ele faz de história, ele não faz com rigor que deveria se fazer quando você faz conteúdo de história, de sociologia, que ninguém está entrando no mérito se tem que ter conteúdo de divulgação científica, não, é óbvio que tem que ter. Mas a questão é o rigor que ele utiliza para criar tal conteúdo. E aí isso criou um debate, porque ele se sentiu ofendido pelas pessoas, sendo que não era esse o debate. Talvez o Marlon esteja se referindo a isso, e você explicou muito bem o que significa. Tem que ter princípios, né? Para ser ciência tem que ter princípios científicos, né? O que acontece também com os YouTubers, que eu fico relativamente chateada, que acontece muito com cientista, né, normalmente, que eles acham que eles podem falar de qualquer coisa. Então, eu sou de uma área, né, eu não posso chegar e eu sou da quântica, né, então eu vou falar sobre qualquer área. Não é bem assim, né, então muitos YouTubers, é uma das críticas que eu tenho até ao Pirula, é que ele começa a se meter em vários assuntos que, né, que não deveria. É vexatório. Disclaimer aqui. O vídeo sobre cota é terrível, mas eu acho, Andressa, que ele pode convidar alguém para falar da área. Exato. O cara não precisa ter opinião sobre tudo. Sim. Opinião ele pode até ter, mas ele não tem conhecimento científico sobre tudo, né? Sim, exato. Aí o Renan até falou aqui, né, que é preciso reconhecer a diversidade epistemológica existente. Existem diversas epistemologias. Gente, ele é muito chique, né? O historiador Luiz Antônio Simas traz essa questão em seus escritos. Se o Renan puder aí colocar alguns exemplos aí, alguma referência para o pessoal, seria bacana, né, trazer isso. Sim. Andressa, vamos partir para o momento que você está vivendo, o Amerec. Vamos falar sobre o Amerec, o que é? Eu acho que casa um pouco com isso, né? Sim. A Força Tarefa Amerec, ela é um conjunto de cientistas, de divulgadores e pesquisadores que se uniram para criar
né, informação, primeiramente, para acreditar, né, alguns produtos que já existiam, né, como uma forma de selo, e também depois para criar, né, vários produtos destinados a públicos específicos. Então, por exemplo, nós não vemos produto destinado a pessoas adultas com ensino fundamental completo ou o médio incompleto, né? Você não tem nenhum youtuber falando para essas pessoas. Então, a Merec tem esse público, né? Eu posso falar público, mas essas pessoas, né? Como foco e chegar e conversar com os líderes e com os atores sociais mais relevantes, né? Então, por exemplo, nós temos a Nina da Hora, que faz um trabalho excelente nas favelas e periferias. Então, nós entramos em contato com a Nina da Hora. Então, o que a população, até perguntei para você, Perilo, e também para o Renan Sinilópolis, tinha, né, essa carência de informação científica certificada sobre a Covid. E nós criamos pílulas de áudio, criamos vídeos, criamos cartilhas destinadas a esse público no primeiro momento. Depois, nós continuamos pesquisando. Quem não tem informação científica? Então, quem não tinha muita informação científica eram as pessoas em estado de refúgio. Então, eles estavam aqui no Brasil, não sabiam o que fazer, não conheciam a língua. Então, um grupo, né, foi a Luciana Julião, que é da UFMG, que é jornalista, entrou em contato com um grupo de refugiados e eles traduziram esse material para diversos idiomas. Então, tem em creole, tem em inglês, tem em francês, tem em espanhol. É justamente o título dessa nossa conversa. É uma divulgação científica que não é feita para as pessoas, mas com as pessoas. A gente pesquisa a necessidade, a gente ouve aquele grupo, entra em contato com líderes de comunidades tradicionais, líderes de vários segmentos e pergunta o que está faltando, né? Então, o próximo passo seria fazer o produto, eles fazendo o produto e a gente estando ali para assessorar, tanto em termos de divulgação quanto em termos de conteúdo científico. Por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas não se dão conta que divulgação científica é comunicação. E se é comunicação, você tem que ter o comunicador, pode ser o jornalista, pode ser o editor de vídeo, pode ser o museólogo, e você tem também o cientista ali junto, você tem uma equipe, é muito multidisciplinar. Então você vê muitas pessoas chegando, colocando seus vídeos, começando a falar no YouTube, tendo blogs, mas sem entender como funciona os modelos comunicativos. Então, esse conhecimento falta a muitos divulgadores. Eles não sabem, assim, por onde ir para criar, e começa criando sozinho. Não estou dizendo que seja louvável, não, é louvável, mas tudo a gente estuda, né? Se o médico fosse direto operando aí, ia ter um monte de morto, né? Então, assim, a gente também, vamos dizer assim, o cientista que queira comunicar, ele tem que estudar sobre divulgação científica, modelos comunicativos, qual é o público que ele quer falar, esse negócio de público em geral, gente, pelo amor de Deus, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Então, assim, o grande público, o público em geral, quando a gente coloca um público mais amplo, eu até entendo, mas o público externo à ciência, mas leigo eu acho pejorativo, e público em geral, quem estava até comentando com você, né, aquelas festinhas que tem funk, tem forró, não agrada a ninguém, está todo mundo falando mal. Então esse negócio de você ter, né, um produto pensado para o público em geral, ele não foi pensado para ninguém. Não foi pensado para ninguém. Aí difícil de atingir, não vai atingir, né? Andressa, qual é o cenário hoje da divulgação científica no sentido do fomento à divulgação científica? Tá.
Tá bom, tá ruim? Com a Covid, né, e essa necessidade da gente ficar em casa, essa necessidade da gente estar mais isolado, e a urgência do assunto, né, então mais editais foram abertos de extensão, eu vejo das universidades, né, mais editais abertos, mas assim, divulgação científica que eu gosto de fazer, que é ir para a rua, que é falar com as pessoas, que é falar com o público, que é estar ali no tete a tete, a gente não consegue fazer. E o formato das lives, como por exemplo, essa aqui, eu gosto de você, coisa e tal, você gosta de mim, mas assim, ficar ouvindo uma pessoa falar 44 minutos sem muita interação é complicado, né? Então a gente realmente tem que pensar formatos que atinjam as pessoas. E live não dá. O que eu vejo que está atingindo legal, saindo do fomento e indo para atingir, gente, televisão, né? Você tem a televisão, às vezes a pessoa não tem internet, não tem conexão, mas tem uma televisão, rádio. Por que as pessoas não usam rádio? O rádio, ele está aí presente no Brasil inteiro, do Iapoca ao Chuí, sabe? Então, assim, eu acho que a gente, sim, pode pensar em internet, pode, sim, estar aqui nesse espaço de lives, mas para atingir as pessoas a gente tem outros meios, né? Então, por exemplo, em algumas favelas que as pessoas não têm o celular, a internet, os líderes, né, de cada rua, eles pegam carrinhos de som e eles, né, caminham pelas vielas para levar informação às pessoas. Então, assim, a gente não é só pensar no formato, a gente tem que pensar em também como que essa divulgação científica que nós estamos fazendo, né, ela está chegando até as pessoas, se o que está acontecendo para não chegar, né? Se é um problema de transposição de linguagem, se é um problema de aplicativo, se é um problema do produto que é chato, tem que ver como é que isso está sendo feito, né? Porque é para chegar às pessoas. Isso. Andressa, a gente tinha conversado ontem não, antes de ontem, né, que a gente conversou, que quando vai chegando aos 45 minutos a audiência vai caindo, né? É natural, obviamente. O papo está maravilhoso, eu continuaria aqui por 10, 15 horas, sem dúvida, mas a gente tem que respeitar também as pessoas que estão assistindo. Eu queria completar dizendo assim, ó, eu quero ser divulgador científico. Tá? Acordei, eu vi essa live, achei maravilhoso. O que eu tenho que fazer para ser um divulgador científico? O que você tem que fazer acho que a pergunta para ser e para estudar. Vai depender do que você quer fazer. Porque, assim, muitas vezes as pessoas ficam assim, eu quero divulgar ciência em museu. Então, tem uma trilha de conhecimentos que você tem que buscar para divulgar ciência no museu. Eu quero divulgar ciência nas mídias sociais. Então, você tem que entender de mídias sociais, você tem que saber a linguagem. Qual mídia social que eu tenho que ir? Então, eu quero divulgar ciência através de audiovisual. Então, eu vou procurar. Ou eu quero divulgar ciência na rua. Então, quais são as técnicas? Então, assim, tudo vai depender do modo que você quer divulgar a ciência, né? O que você quer fazer primeiro? Para depois você ver qual é a trilha que você tem que percorrer para chegar até aquele ponto ali, até ali. Acho que é o contrário. Com divulgação científica, né? Eu fui mediador lá do FRJ, do SAI, né? Fui mediador do SAI, e depois eu trabalhei lá no Museu de Astronomia, lá em São Cristóvão, né? Com atendimento ao público, com formulação de material para divulgação científica. Foi uma experiência bem interessante, e você aprende justamente isso também, né, na prática, que museu tem uma cara, que comunicar tem outra cara, que construir para a internet tem outra cara. É importante você se decidir aí nesse caminho, né? E essa é a importância, né, de você estudar a divulgação científica de forma científica, e você também pensar na formação profissional, né? Quais são os profissionais que estão envolvidos na divulgação científica. Então, você sempre vai ter
uma dupla, né? Você vai ter sempre o perfeito seria uma equipe para pensar forma, conteúdo, para fazer estudo de público. Então, assim, não dá para fazer divulgação científica sozinho. E não dá para fazer divulgação científica sem conhecer, né, as pessoas. E eu acho que a divulgação científica em tempos de Covid-19 é uma divulgação científica com as pessoas, né, buscando esse afeto, chegando mais perto, escutando as demandas, né? Então, o próprio pessoal da Fiocruz fez um programa muito bacana com o Nego do Borel, que é o Se Liga no Corona, com uma linguagem para a periferia. Então, assim, os líderes comunitários, todos envolvidos, o Observatório das Favelas. Então, é um programa muito grande de você transpor, você usar outros gêneros da linguagem para comunicar. Não é uma tradução, essa palavra tradução me irrita de sobremaneira. Você não traduz ciência, porque não é outra língua. Você transpõe, você usa a ciência como fonte, você cria um novo texto. De qual conteúdo? O conteúdo é científico, mas você está criando um novo produto. E quando você fala traduzir, você afasta ainda mais. Eu vou traduzir a ciência para o público leigo. Por quê? Se tiver em inglês, sim. Se tiver em inglês, eu traduzo para o português. Mas mesmo assim, né, você tem uma transposição de linguagem, porque cada gênero desses, cada gênero de linguagem, cada mídia tem uma linguagem. E aí você tem que se apropriar daquela linguagem. E aquela linguagem também é específica para aquele público. Então, cada público também vai ter isso. Então, assim, é comunicação. Né? Se você vem por um Facebook, você tem que saber sobre comunicação de massa. Então, assim, para cada lugar que você queira ir, você tem uma lista de coisas que você tem que aprender, porque você não é só o conteúdo científico. Você acha assim que divulgador científico só saber de ciência? Não, ele tem que saber de ciência. Uma das pessoas do grupo tem que saber de ciência, mas também os outros que estão envolvidos têm que saber das outras coisas. De como atrair o público, de como adequar a linguagem para as diferentes faixas etárias, qual conteúdo está de acordo com o cognitivo de cada faixa etária, se for criança, se for adulto. Como você perguntou, quais são os conteúdos e as formas de se falar na Inglaterra, em Nilópolis, entendeu? Então, assim, é um estudo profundo. É um estudo de filosofia da ciência, de formas de se comunicar, de comunicação de massa, de método científico, de metodologia. Então, assim, é muita coisa envolvida, mas o foco principal é a comunicação. E aí os cientistas não notam que divulgação científica é comunicação. E aí tem a síndrome do sobrinho. Coloca o estagiário, coloca o que chegou. O laboratório está divulgando ciência sim. Fazendo o quê? A gente botou lá uma página no Facebook. Os meninos aí da graduação sabem mexer nesse negócio de Facebook. Então, assim, como que ele quer alcançar as pessoas? Fez um banner, botou no corredor. Divulgação científica. E é por isso que no início eu falei da questão da divulgação científica. Que muitos projetos que às vezes eu no caso, avalio lá no Instituto, para algumas áreas, os próprios alunos às vezes acham que divulgar a ciência é fazer um mapa e colocar na internet. Eles não notam que você está fazendo o material, e aquele material, que é aquele mapa super legal, da onde vem lá os transgênicos, ele precisa ser trabalhado para ser um produto de divulgação científica, porque o mapa em si sozinho não é divulgação científica, mas ele pode ser disseminação, se tiver num banner. O mapa em si e o gráfico, ele é um gênero que você tem, a forma que você utiliza aquele gráfico é que vai dizer o que é, né? Então tem que ter interação, tem que se comunicar, né, com as pessoas. Eu acho que é mais ou menos por aí. E sem contar, né, Andressa, que a divulgação científica é um forte remédio com relação a fake news, né? Sim. O meu sonho
é que vocês conhecem, né, o Porta dos Fundos, conhece Dona Helena, né, que está lá na cisterna, né? Eu acho maravilhoso que a Dona Helena, ela tem algo dentro dela que diz que não é para sair. Porque o pessoal do WhatsApp chama ela para sair. Dona Helena, saia da cisterna. Dona Helena acredita em fake news. Dona Helena dá receita de álcool gel caseiro, né? Mas a Dona Helena, dentro dela tem algo que diz que está errado, porque senão, por que ela estaria na cisterna? Então, assim, eu tenho fé que as pessoas daqui a um tempo vão começar a raciocinar e vão ver que só não é porque só está no Zap que está correto, mas isso é um movimento que junta o jornalismo científico, a educação científica, esses sensores mesmo, páginas derrubando, tirando, e aí isso acontece também porque é uma questão que aquela informação que é dita, ela é preparada para você acreditar nela. Ela é feita especialmente para você. Muitas vezes é uma pessoa que você confia, né? É o síndico, é o pastor, é o presidente. Então, assim, são pessoas que têm uma credibilidade. Então, a credibilidade não é da ciência nesse momento, a credibilidade é de quem fala. Então, o cientista tem que falar um pouco mais. Todos eles? Não. Quem realmente estiver comprometido em estudar comunicação de massa, porque tem gente que diz que é melhor fazer divulgação científica do que não fazer. Mas eu acho que fazer mal, fazer uma divulgação científica que não tem esse cuidado, que não tenha esse estudo, às vezes o tiro sai pela culatra. Né? Às vezes, não sei o que você acha. Não é que desinforma, é que, por exemplo, existem divulgadores que têm tom, né? Um tom mais agressivo. Por exemplo, vira para uma pessoa que é evangélica, que acredita num Deus, que é todo poderoso e diz que ele está errado. Diz que não é assim, não respeita a crença do outro. Aí, quando você pensa, por exemplo, no problema que teve de enchente, há pouco tempo atrás já teve muita chuva, e aí eu estava lá em Minas, tomando uma água de coco, e veio uma senhorinha assim, André, eu fui lá, né, tomar o coco, a senhora estava vendendo, fui eu que fui a ela, não fala para mim não. Aí, não, porque meu Deus é maior, não vai acontecer nada, amanhã eu vou trazer o meu carrinho de coco aqui. Não deu para eu discutir com aquela senhora, eu não consegui argumento. Mas uns dias depois eu recebi um meme que era assim, eram 3 conteúdos, né, bíblicos, dizendo que Deus sempre pediu para você se prevenir, não caia nessa. Então, assim, quando você tem um meme que diz que Deus falou para você se prevenir, não caia nessa, você está respeitando a crença da pessoa, num Deus que tudo pode, você não desrespeita a crença, você, não, pô, tô na parte lá da Bíblia, diz, né, que Moisés já teve o dilúvio, colocou os animaizinhos, então, assim, Deus falou para ele foi precavido, ele foi prevenido, então, você não tem como virar e dizer que aquela pessoa está errada, que acabou a comunicação, não há comunicação. O que você tem que fazer é você conhecer o seu público para saber como argumentar. Depois você fala, não, em tal passagem, Deus mandou se prevenir. Ela vai virar, então como é que se previne? Se previne assim, 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 assim. Então é isso, é uma comunicação que escute o outro e que tente argumentar de forma a não infantilizar o argumento do outro, a não chamar o outro de burro. Você sabe, porque assim, se alguém me chama de burra, acabou a argumentação. Tudo que for falado dali para frente, eu vou ignorar, entende? Então, assim, as pessoas elas não entendem que o primeiro passo é respeitar. Para você comunicar, você tem que respeitar. Né? Se você começar rotulando e xingando o outro, você não vai conseguir uma abertura. Você não vai conseguir comunicar, vai ficar um gritando do lado, outro gritando do outro. Eu passei uma experiência parecida. Minha mãe estava fazendo obra, foi no início da quarentena, foi lá em abril, no início de abril. E aí o pedreiro falou, não, eu não vou pegar, não preciso usar máscara porque eu sou evangélico e crente não pega Covid, não pega nada disso, porque Deus protege a gente e tal. E aí é esse sentimento, né? O primeiro momento que a gente tem é de denunciar aquela
a informação incorreta, né? Mas a gente tem que pensar, e não tem como, eles se comunicam, quando eu digo eles, o bolsonarismo se comunica muito melhor do que a gente está se comunicando. Andressa, a gente já chegou a 55 minutos, a gente falou que uma hora... e até 50, e até 50. Uma hora era o máximo no máximo. Perguntei se tem mais alguma pergunta. Nossos 3 telespectadores finais. Eu te perguntar, a última pergunta, se tem alguma coisa que você gostaria de ter falado, que eu não perguntei? Não, assim, tinha muita coisa que eu gostaria de ter falado, mas agora eu não lembro. Não, eu acho que assim, a gente espera, às vezes, mais interação, né? Então, eu estava esperando que as pessoas perguntassem mais. O Renan veio aqui, falou, o Marlon também falou, mas assim, a gente vai pensando no negócio maior com uma interação. Então, eu me preparei para várias respostas aqui, né? Mas aí, não tendo mais perguntas, eu acho que a gente pode, né, encerrar aí. Não, é isso. Se alguém tiver uma pergunta tardia, viu depois, manda ali, escreve, que a gente responde em algum outro momento. Andressa, não sei se você tem alguma pergunta, alguma expectativa, e agora tem 5. O pessoal vai entrando, vai saindo. Não, eu acho excelente o debate, eu acho que contribui muito, né? A gente está no 12º debate. Então, a pandemia, quem acha que a pandemia só pode ser respondida pelo viés da biologia, está muito enganada, né? O momento que a gente vive pode ser respondido por vários atravessamentos diferentes, vários pensamentos diferentes. A gente está no 12º e tem muito mais para debater. Então, infelizmente, tem muito mais, né? Porque queria que terminasse um pouco antes. Renan perguntou aí, Andressa, qual o papel da universidade no processo de divulgação científica? Para arrematar a nossa pergunta final. Então, o tripé, né, da universidade é ensino, pesquisa e extensão, né? Você não tem divulgação científica se você não tem a ciência. Então, o papel da universidade é, primeiramente, né, dar mais valor à extensão, dar mais valor à divulgação científica, né? Abrir suas portas para receber a comunidade, né? Ter um diálogo mais horizontal, porque o que acontece com a universidade na divulgação científica é que é sempre aquele modelo comunicativo, Renan, que vai do emissor para o receptor não sabe nada, o receptor é uma tábula rasa, a universidade está ali como detentora máxima do conhecimento e não tem uma divulgação científica dialógica feita com as pessoas. Então, o papel da universidade na divulgação científica é fomentar, incentivar projetos que dialoguem com a comunidade externa, né? A divulgação científica nesse sentido que eu estou colocando de falar com as pessoas que são de fora da universidade, né? Se você entender divulgação científica como sendo também interno para o governo, a universidade também pode fazer assessoria, pode dar, como tem agora, vários grupos que se reúnem com deputados, né, prestar uma consultoria ali nos temas pertinentes, mas quando eu digo divulgação científica, eu digo falar para a pessoa que está fora ali da ciência, né? Então, o papel da universidade é propiciar editais, no currículo Lattes isso ter valor, porque as pessoas, né, a extensão, a divulgação científica, além de ter pouco valor no Lattes, ainda tem um desvalor. As pessoas falam, não faz divulgação científica, então, assim, não tem o prestígio. Então, acho que os editais têm que trazer esse prestígio. Menor, né? Isso, esse tripé, né, ensino, pesquisa e extensão, a extensão, né, fica sempre manca. E aí, isso é culpa de como os editais são elaborados. Então, eu acho que a universidade ela tem que fazer campanhas, já tem assessorias de comunicação, campanhas que valorizem a divulgação científica, que valorizem a extensão, para que o cientista, o professor, né, tenha uma vontade de fazer, veja aquilo como importante, porque muitos professores também não veem aquilo como tão
importante, né? Justamente por não estar, assim, eu acho que é uma via de mão dupla, né? Quando a universidade acha aquilo importante, o cientista também faz, aí chega até a população, só que sempre pensar numa divulgação científica mais horizontal, feita com as pessoas e não para as pessoas, para um público, né? Eu acho que é fazer com as pessoas, e o Amerec, nesse sentido, tem me dado, né, grande oportunidade de crescer, de conversar, de escutar. Demora muito mais, dá muito mais trabalho, mas, assim, é muito mais gratificante, porque você sabe que você está fazendo algo e você aprende a ouvir melhor. A divulgação científica tem que aprender a ouvir melhor. Eu acho que é por aí, Renan. Não sei se eu te respondi. Me diz aí se eu respondi, se eu não respondi. Andressa, vamos fazer o seguinte, você me manda depois o material, ó, vou até botar na tela. Muito bom, fundamental que a universidade dê valor à situação para além dos seus muros, o processo dialético e a troca enriquecedora para a universidade também. Andressa, muito obrigado pela eu paciência, que agradeço, pela habilidade. Mande, se você quiser algum material, eu compartilho na página. Mando sim. Você citou, as pessoas quiserem saber. Part of Science, algum horizonte esse ano? Horizonte de setembro online. Né? Online, esse é o horizonte de setembro online, mas eu ainda não entrei nesse horizonte, não. Eu tô vendo as pessoas fazerem primeiro. Aí depois eu vejo o que eu vou fazer. Ótimo. É isso, Andressa. Muito obrigado, tá? Olha, eu gostei muito de conversar com você, né? Tanta coisa que tinha na minha cabeça para falar. E agradecer, né, as pessoas que estão aqui, né, nesse sábado à noite, 9h05, escutando Andressa e Perillo. Beijo para vocês, gente. Só para lembrar aqui, esse vídeo vai ficar no Facebook e no YouTube para quem quiser ver. Entra lá no YouTube, se inscreva, curta aqui a página. E é isso. Um beijão para todo mundo que assistiu e até a próxima.